Olá! Hoje quero falar com vocês sobre obesidade. Mas nós não vamos falar sobre a obesidade do ponto de vista endócrino, do ponto de vista orgânico. Nós vamos falar da obesidade do ponto de vista mental. Exatamente. Vamos falar dos problemas psiquiátricos em relação à obesidade. Será que existem formas, técnicas, tratamentos em que o controle da mente, em que o seu autoconhecer possa controlar até mesmo a obesidade? Essa situação da obesidade no mundo está gravíssima. Se projeta que em 2025 teremos mais de 600 milhões de pessoas obesas no mundo. No Brasil, mais da metade das pessoas já estão acima do peso, sobrepeso ou até mesmo obesidade. Aumentou em 60% a obesidade no país, no Brasil. São dados da Organização Mundial de Saúde. E muitas pessoas pensam, será que é somente dieta? Será que é atividade física? A cirurgia bariátrica? Não existe uma outra forma que venha complementar, que venha auxiliar no tratamento da obesidade, no controle, na consciência alimentar, no controle das doenças, dos transtornos alimentares, como a bulimia, anorexia. É isso que nós vamos tratar hoje aqui no programa Saúde em Seu Lar. Vou trazer aqui o nosso convidado, o Dr. Ricardo Frota, que é um psiquiatra, e que está desenvolvendo junto à Santa Casa de São Paulo, com toda uma equipe, um trabalho em relação ao controle da mente, ao trabalho da mente, envolvendo a espiritualidade também, no controle da obesidade, no tratamento da obesidade. No decorrer do programa vocês vão entender bem o que nós estamos falando. Mas é o que eu sempre digo, já disse várias vezes e vou repetir. Nós somos um ser holístico, nós somos um ser corpo, alma, mente, espírito. E para isso nós precisamos muitas vezes tratar todos esses pilares da nossa vida. Será que nós podemos controlar a compulsão alimentar, termos a consciência alimentar através do nosso controle, através dos nossos pensamentos? Será que quando nós vivemos constantemente o ontem e o amanhã, nós não estamos esquecendo de viver o hoje? Isso nos traz transtornos, Quando vivemos muito o passado, nos leva à depressão, vários problemas que todos passamos. Quando nós vivemos muito o futuro, Amanhã, o tempo todo, nos traz os transtornos de ansiedade, que isso leva muitas vezes à compulsão alimentar, à falta da consciência alimentar. Como fazer para que nós possamos realmente viver o dia de hoje? Então é um programa muito interessante, um foco diferente de se tratar o corpo, sempre sabendo que não tem como desmembrar corpo, mente, alma e espírito. Espero que vocês gostem, é um programa bastante interessante e convido vocês a continuarem conosco. Nós vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos aqui com o Dr. Ricardo Frota. Volto já já. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje vamos falar sobre obesidade, como eu disse aí no editorial, obesidade em relação aos problemas e doenças psiquiátricas. Que relação que existe entre a psiquiatria, as patologias psiquiátricas, os transtornos alimentares e a obesidade, Do ponto de vista não endocrinológico, mas do ponto de vista psiquiátrico. E convidei para falar conosco o Dr. Ricardo Frota, que é psiquiatra, e ele faz um trabalho em relação a essa questão que aqui eu pontuei. Ele vai poder explicar melhor como é esse trabalho, como é essa pesquisa, que é importante para evolução, inclusive no tratamento da obesidade, Não só a parte orgânica, vamos dizer assim, mas também a questão da mente, da psiquiatria e tudo mais. Um programa bastante interessante, um assunto novo,
pelo menos para nós aqui, né, com certeza, e eu espero que todos nós possamos aproveitar bastante. Ricardo, muito prazer aqui pela sua visita, pelo seu tempo, disponibilidade de vir conversar conosco sobre esse tema diferente, né? Porque para nós, para mim, como médica, eu tenho certeza para que muitas pessoas também, um tema diferente, né? Claro. Eu agradeço. Bem-vindo, viu? Muito obrigado, gratidão. Eu sou muito agradecido pela oportunidade, disponibilidade de estar aqui e poder divulgar esse trabalho que realmente é um conceito bem inovador dentro da área da saúde. Nós estamos aqui em Poços de Caldas, né? Nós atingimos aí 27 municípios que recebem o sinal da TV Poços. E eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito de saber das novidades, inclusive do tratamento, né? Da questão da obesidade. Nós todos sabemos da importância da qualidade de vida e tudo, mas é um assunto novo, é isso? É um assunto novo ou nós é que estamos desconhecendo esse assunto? Se você levar em consideração a psiquiatria, é novo. Sim, a psiquiatria. Exato. A própria especialidade da psiquiatria é nova em relação às demais, né? Sim. Mas se tratando desse tratamento na obesidade, esses estudos que a gente faz na Santa Casa de São Paulo, com a utilização do mindfulness, que eu vou explicar exatamente o que se trata. O mindfulness, ele vem cada vez mais É uma sendo... palavra em inglês, né? Mindfulness, que é a mente. Exato. Significa em português atenção plena. Atenção plena. Isso. Tá. Então, só para que as pessoas entendam, claro, né? Eu acho que nós temos que deixar as pessoas bem claras sobre o assunto, porque essa é a finalidade, tá, Ricardo? Claro que sim. Que as pessoas fiquem bem informadas e possam ter opções aí de busca, né, até de tratamento, tá bem? Claro, sem dúvida. Então é um trabalho que vocês fazem na Santa Casa de São Paulo, você está fazendo mestrado, não é isso? Isso, correto. E está desenvolvendo a sua tese em relação a essa pesquisa, a esse estudo. Exatamente. É isso, né? Está aqui em Poços há pouco tempo, né? Só para te apresentar. Apenas um mês aqui, quer dizer, vem agregar aí valor, né? Agregar conhecimento ao nosso corpo de psiquiatras aqui de Poços de Caldas. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigada. Bom, então o que é o mindfulness? O que afinal de contas é esse atenção plena, atendimento pleno? Exato. O mindfulness, que significa atenção plena em português, ele vem sendo muito estudado pela ciência há cerca de 2 décadas para cá. Certo. Ele vem chamando a atenção da ciência que na verdade significa técnica, é um estilo de vida baseado em técnicas meditativas. É um estilo de vida oriental, vamos dizer assim. Certo. É baseado em técnicas de meditação. O que significa atenção plena? É você estar presente no agora. Como assim estar presente no agora? O agora é tudo que há, que é tudo que existe. É quando você aprende a controlar e a observar seus pensamentos, as suas emoções, sem ficar indo no passado e no futuro, que são chamados de tempos psicológicos. Certo. A única coisa que nós temos que vai no passado e que vai no futuro e que existe é a própria mente. Fora isso, tudo que existe está no agora. Entendi. Então, o que o Mindfulness vem estabelecer isso pra gente, de um contexto geral, não apenas dentro da obesidade? É quando você aprende a controlar os seus pensamentos e as suas emoções e, consequentemente, os seus comportamentos, porque os pensamentos levam a emoções e sentimentos que levam a um determinado tipo de comportamento. Entendi. Isso é chamado de psiquismo humano. Tá. Então, quando você começa a compreender as coisas lá de trás e viver em atenção plena, o que eu posso fazer nesse exato momento para que eu possa mudar a minha realidade? Ao invés de ficar resgatando no passado as minhas experiências, as minhas angústias e meu sofrimento, que nada mais são do que as minhas experiências do passado, que eu acabo trazendo para o meu presente, para o meu agora. Por exemplo, raiva, rancor, falta de perdão, mágoas. Certo. Ou então eu fico imaginando que o meu futuro é ameaçador. Então a nossa mente vai lá na frente, fica imaginando coisas. Que pode nem acontecer. Que na grande maioria dos casos não acontecem. Que é um sofrimento desnecessário. Exato. Não é? Que muitas vezes está baseado nas próprias experiências nossas do passado. Às vezes a gente teve uma experiência negativa no nosso passado e nós temos medo, fica uma memória emocional no nosso inconsciente de que essa situação se repita no futuro. Tá.
Então, quando a gente se depara com a situação que a nossa mente imagina que essa situação possa voltar a acontecer e trazer sofrimento pra gente, aí nós recuamos. A gente começa a imaginar a coisa, a nossa mente cria uma ilusão de que lá no futuro isso vai acontecer, que é o que traz ansiedade. Ansiedade nada mais é do que a mente no futuro e depressão nada mais é do que a mente presa no passado. Ah, interessante, muito interessante. Tá, e em relação a... E como é que, tecnicamente, Ricardo, às vezes as pessoas estavam falando, mas como é que a gente consegue isso, né? Como é que nós conseguimos parar de ficar olhando em retrovisor? Sim. Não, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo na minha vida, porque isso aí aconteceu, e fica remoendo aquilo, trazendo sofrimento, Exato. né? Ou então imaginando que aquilo vai se repetir lá na frente, às vezes até numa situação que você vai viver parecida, não vai acontecer como aconteceu outra vez, vai ser assim. Então você passa o tempo todo sofrendo. Exato. A verdade é essa. E aí vem as patologias, os transtornos de ansiedade, as depressões. Acho que é isso, né? Isso, Bem, exatamente. como que nós temos que trabalhar? Como que nós temos... Já nós vamos entrar na questão da obesidade, mas de uma maneira geral, como é que nós temos que trabalhar para conseguir viver o presente? Você falou uma coisa muito séria, muito certa também. Nós não vivemos o presente, a gente só vive pensando, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu preciso disso. É impressionante. Exato. Enquanto isso, a vida está indo embora. Né? E a vida está passando e a Isso. gente não vive o agora. E tem técnica para isso? Existe. Ou Existem tratamento que técnicas, seja? Existem. Tá. Na verdade, as técnicas é o próprio tratamento. Sim. Porque o nosso corpo físico nada mais é que o receptor de tudo que a gente vem pensando e sentindo. E aí as próprias pesquisas provam que o estímulo excessivo a pensamentos ruminantes, né, pensamentos que estão presos no passado ou no futuro, que você mastiga muito aquele pensamento, vai alimentando dentro de você, causa lesão hipotalâmica, inflamação do hipotálamo também, que é um mecanismo também da obesidade que eu vou explicar. Mas o que acontece? Quando ocorre a liberação excessiva de cortisol, por exemplo, que causa todas as repercussões hormonais, físicas no nosso corpo físico, quando a gente consegue desprogramar através das técnicas do mindfulness, que a gente consegue dessensibilizar a nossa mente e nosso hipotálamo com as técnicas devidamente aplicadas, o nosso corpo físico começa a responder a isso. Entendi. Então, por isso que existe sim tratamento e cura para depressão e ansiedade, sem até mesmo medicamentos. Sem até medicamentos. Exato. Porque nós sabemos que medicamentos, eles não acabam assim, minimizando, mitigando, mas não resolve, não é? Exato. Você observa pessoas tomando medicamentos aí fortíssimos, às vezes até conjugados, múltiplos, há anos, e continua tendo problema. Não que a gente está aqui desacreditando na medicina, Sim. na farmacologia, mas pelo que eu estou vendo é algo que vem agregar num tratamento de transtorno de ansiedade, de depressão. Exato. Não é isso? Exato. As técnicas do mindfulness que vêm sendo cada vez mais estudadas e aplicadas, o que ele nos ensina? A cuidar melhor da gente, a tratar a gente melhor mesmo. Porque muitas vezes o que a gente faz? Em situações de adversidade, de estresse, o que a gente costuma fazer? A gente costuma se achar a pior pessoa do mundo. Eu não vou conseguir, isso é ruim, isso é difícil. Eu não sou capaz disso. Nós somos o nosso pior inimigo, eu costumo dizer isso. Porque nós nos tratamos muito mal. Sim. Não é? A gente vai ruminando, trazendo uma autodesvalorização da nossa própria imagem frente a gente, frente aos outros. Por quê? Porque a gente julga nossos pensamentos, a gente julga nossas emoções incertas, erradas, boas e ruins. Isso eu não devo, aquilo eu devo. Que nada mais são que julgamentos sociais. Certo. Muitas vezes a gente interpreta uma pessoa ou um personagem para esconder aquilo que a gente realmente é. Mas nós temos medo da negação, da reprovação alheia, e com isso a gente se fecha, se julga, se maltrata. Então julga tudo que está acontecendo dentro da gente. Tudo que vem, todo o pensamento e emoção que está acontecendo dentro de você, dentro da gente de uma forma em geral, a gente tende a negar, a reprimir. A reprimir. E é interessante, né, Ricardo, porque nós fazemos isso para agradar o outro, para fazer bonito para os outros, né? Tô dizendo assim, para se mostrar para os outros uma coisa que você não é. E isso traz um sofrimento muito grande. Muito grande. Né? Interessante, muito interessante. Agora, como que pode, até você já deu a dica aí por questão do hipotálamo, né? Que é um órgãozinho que nós temos aqui
potente no nosso cérebro, né? Você diz o seguinte, o que tem a ver, então, como é que você controla a questão da obesidade, que nós estamos vivendo uma epidemia já, sim, não é isso? toda certeza. Um aumento absurdo da obesidade, não só no mundo como no Brasil, né? Hoje, crianças obesas, né? Que eu até quero conversar um pouquinho com você sobre a questão da criança. Claro. E do adolescente, hoje em torno de 33,3% de crianças entre 9, já entrando na pré-adolescência, 12 anos, já estão obesas, com todas as consequências de uma obesidade. Então, como é que nós podemos trabalhar essa questão da obesidade? Quer dizer, já é a obesidade instalada ou pode-se fazer algum trabalho no sentido de uma alteração aí do IMC, né, do índice de massa corpórea, para frear essa situação? Claro. O mecanismo da obesidade, ela funciona da seguinte maneira. Não é só o fato de ingerir mais calorias e aumentar o peso. Isso, na verdade, é muito óbvio, muito lógico. A questão é por que as pessoas estão cada vez mais obesas? Porque as pessoas estão cada vez mais projetando as suas emoções no alimento. Nós vivemos um mecanismo de terrorismo alimentar muito grande, né? Essa comida pode, isso não pode, isso é ruim, isso é bom, isso não deve. Ou seja, mais uma vez entrando no julgamento aí. Sim. Né? Esse alimento, tem que comer de 3 em 3 horas. Existe uma coisa chamada individualidade biológica. Não podemos dizer que tudo serve para todos. Cada situação deve ser investigada de uma determinada e específica maneira. Se a pessoa cresce em um ambiente, seja um ambiente social, um ambiente familiar, ou até mesmo dentro das mídias sociais, das redes sociais, né? Que devemos ter um tipo de corpo e aparência perfeito, devidamente adequado, um padrão, para que você se sinta aceito, amado, né? Então as pessoas inconscientemente começam a se negar e a se rejeitar a sua própria aparência. Quais são as duas maiores causas de obesidade que as pesquisas apontam? É a preocupação corporal e a autocrítica. Certo. Então, quanto mais preocupação você tem em relação ao seu corpo, você não se aceita, eu não aceito meu nariz, minha barriga, alguma coisa, e você começa a trazer seu foco para aquilo tende a aumentar. Tudo que você foca, cresce. Tá. Né? A atenção que você dá para aquilo. Então, se você, de alguma forma, você tenta agradar os outros para você se sentir bem aceito em determinado contexto social, ou na fotinha lá do Facebook ou Instagram, e aí muitas vezes você não atinge essas expectativas dos outros sobre você, começa a correr a deturpação da autoimagem. Certo. Né? A preocupação corporal, a autocrítica, eu não sou bom, eu sou gordo, eu sou feio, né? Ninguém me quer, ninguém me ama. Então ocorre uma desconstrução da autoimagem que nada mais denegrindo, né? Vai denegrindo. Há uma autoacusação, principalmente uma falta de amor próprio. Certo. Né? Que é o que realmente a gente percebe no dia a dia, que é o que está faltando muito, né? Sim. Se amar. Se amar. Se amar. Se amar. Né? Saber que se você se amar, se você se cuidar, eu falo sempre aqui no programa o seguinte: gente, não adianta só cuidar do corpo. Nós temos que cuidar do nosso espírito, nós temos que cuidar da alma, nós temos que cuidar da nossa mente. Porque nós somos um ser holístico, nós somos um ser completo. Integral, né? Integral. E as pessoas focam no corpo. É no corpo. Né? Você vê esses absurdos desses fisiculturistas, essas pessoas que querem ter massa e massa e massa, detonam a sua saúde com hormônios e tudo mais. Então, realmente, é um processo, concordo plenamente com tudo que você está falando aí, e é um assunto muito interessante para a gente debater bastante, Sim, porque as pessoas têm que ter essa consciência. Bom, então o que acontece? A pessoa ela foca que ela não está bem, aí ela começa a jogar suas emoções, vamos dizer, negativas, vamos dizer assim, no alimento. No alimento, exatamente. E aí começa a compulsão. Exato. O alimento que se torna o vilão, não é? Ao invés de o alimento ser encarado como algo que você vai alimentar o seu corpo, que é um templo que merece todo o cuidado e amor do mundo, o alimento é aquilo que deve ser negado. Aí as pessoas ou comem pouco, né? Ou comem nada, ou bebem água, não é? Só ficam comendo gelo. Ou então projetam suas emoções, ansiedade, frustrações, medo, que é o chamado comer emocional. Certo. Ou então, por não ter uma identificação, não saber, ter uma relação completamente deturpada consigo mesmo,
com o seu próprio corpo e com o alimento, comem excessivamente, fazem porções enormes e nem percebem o tanto que serve, e aí que é o que a gente chama de comer externo. Então, quando a pessoa está completamente desfocada de si mesma e das suas emoções, ela não entende o que é fome física. Qual que é a real necessidade que meu corpo físico está pedindo? E aí, quando você começa esse parâmetro, comer menos, comer mais, é aí que vem os transtornos alimentares, né? Que nós vamos falar um pouquinho, né? A anorexia, a vigorexia, a bulimia, ou come excessivamente, aí vem a obesidade, doenças metabólicas como a diabetes, doenças cardiovasculares, enfim. E aí todo uma o série corpo físico, aí vai. Uma série de doenças. Agora, é interessante nós termos a questão da consciência alimentar, né, Ricardo? A consciência da questão da alimentação. Aí eu quero que você fale daqui a pouco sobre isso, sobre quais são os benefícios de nós termos essa consciência alimentar, a importância, porque nós vamos ter que ir para um intervalinho rápido aqui, né? E aí você já entra explicando quais os benefícios e como conseguir isso, né? Que é o mais importante, pelo menos a dica, né? Porque eu sei que a questão é tratamento, né? Na verdade, eu acho que o mundo está doente, né? Em relação, pensando dessa maneira, o mundo está doente. Exato. Quero convidar vocês a continuarem conosco. Nós voltamos já aqui com o Dr. Ricardo, falando sobre esse assunto muito interessante. Mas muito interessante mesmo. E espero que vocês estejam acompanhando todos os programas Saúde em Seu Lar, né? Todo domingo, 19h30, aqui pela TV Poços, com reapresentação quintas-feiras, 16 horas, sextas-feiras, 6 horas da manhã, uma audiência grande, 6 horas da manhã. E pelo canal do YouTube, né? Doutora Regina Cioff, tá? Não saio daí que eu volto um minutinho aqui, continuar esse assunto muito interessante e muito gostoso de se falar. Volto já. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Quem chegou na sala aí atrasado, estamos falando aqui sobre uma técnica de consciência alimentar, da questão dos transtornos alimentares, juntamente em relação à obesidade, mindfulness, né, que é o atendimento, vamos dizer, a saúde integral, atendimento integral. Atenção plena. Atenção plena, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, atenção plena, né? É aquilo que eu sempre falo aqui. Nós temos que tratar o ser humano como um todo, né? Estou aqui com o Dr. Ricardo, que é psiquiatra e está fazendo aí o seu mestrado, o seu trabalho, a sua pesquisa, né, em relação à obesidade e os problemas psiquiátricos em relação ao controle da mente, né? Viver o presente, parar de viver o passado, parar de viver o futuro. Foi isso que ele falou aqui de uma maneira geral, mas assistam aí pelo YouTube, quem perdeu. Bem, nós estávamos falando o seguinte, os benefícios da consciência alimentar. Isso. E como é que nós conseguimos a consciência alimentar e quais são esses benefícios em relação a não ser obeso, né? Certo. A consciência, dentro do Mindfulness, existe um braço do Mindfulness que a gente chama, Mindful Eating, que em português, consciência alimentar. Né? O que é consciência alimentar? É você ter consciência daquilo que você está ingerindo. E respeitando a necessidade que o seu corpo físico está pedindo. Como eu disse, não tem julgamento. Você não está comendo e simplesmente falando, aquilo que está no seu prato tem que ser respeitado, um alimento precisa ser respeitado. Não é normal você comer aquilo e logo depois sentir culpa. Né? A alimentação, o alimento, ele tem que trazer prazer para as pessoas. Mas não esse prazer de comer compulsivamente ou se entupir de alimentos industrializados, refrigerantes, doces. Porque se você sabe de alguma forma que isso está te fazendo mal, faz um mal para o seu corpo físico, para a sua saúde de uma forma em geral, então por que você faz essa autoagressão? Não é? Existe alguma coisa errada? Eu não posso comer um chocolate? Claro que pode. Mas será que comer todos os dias 3 barras de chocolate seria realmente o ideal para o seu corpo? É a falta do equilíbrio, né? Exato. Tem que ter um equilíbrio, mas você não pode se punir, porque eventualmente você for lá e comer um chocolate. Às vezes uma, 2 vezes na semana. Tomar um sorvete. Tomar um sorvete. A vida é para ser aproveitada. A alimentação é alguma coisa... prazerosa. Prazerosa. E tem que trazer o prazer para o seu corpo. E no momento que você está comendo, não é momento de ficar em redes sociais, de ficar conversando paralelamente, de ficar vendo televisão. É o momento de você estar focado. Aquilo é uma celebração.
Porque o alimento ele tem que ser sentido, experienciado no cheiro, no sabor, na textura, no paladar. É isso que a técnica traz, o estímulo aos 5 sentidos também. Né? E até é importantíssimo, é claro, aí já nós entramos aí na questão orgânica da boa mastigação, né? O tanto que isso faz a diferença no metabolismo, Sim. inclusive na questão da obesidade. Com toda certeza. Não é isso? Isso. Entendeu? Agora, essa é a consciência alimentar, tá? E para que nós possamos ter essa consciência, qual é a técnica? Eu quero começar hoje, Ricardo, a ter minha consciência alimentar. Sim, sim. Isso é uma disciplina, quer dizer, eu tenho que colocar para mim que aquilo é importante, eu tenho esse conhecimento, estou assistindo o teu programa, nós estamos assistindo o programa, estou conversando com você, chegar na minha casa e falar, olha, o Ricardo disse que essa consciência, é isso que é importante, é por aí que a gente começa? Sim. O que é consciência alimentar? Primeiramente, a pessoa tem que ter, em relação à obesidade, o objetivo da consciência alimentar não é perder peso. Isso pode acontecer a um tempo mais a médio prazo. É de não ganhar. Não é que para perder peso de imediato tem que ser dieta, isso é inegável. Mas acontece que a pessoa não pode viver um estilo de vida baseado em dietas. Porque inclusive é um dado muito interessante que as pesquisas apontam que a dieta traz o quê? Uma sensação de sacrifício, de restrição, que desperta o quê? Dores na pessoa. A fome é uma dor. É uma dor emocional a fome. Então, com isso, junto com essa fome e com as dietas, as pesquisas provam que as dietas não funcionam por causa disso. Porque traz à tona as emoções da pessoa. E se ela está com as emoções mal resolvidas com ela mesma, toda essa raiva, mágoa, falta de perdão que ela está guardando dentro dela mesma, de alguma forma ela vai projetar aquilo para fora. É por isso que vem a sabotagem, as pessoas param de fazer dieta, ou então projetam nas outras pessoas, né? Descarregam toda a sua raiva em cima de alguém. Então isso é muito comum. Então esse mecanismo, ele vem trazer isso para as pessoas. Essa consciência alimentar você desenvolve a partir do momento que você, primeiramente, aprende a amar a si mesmo. O que eu vou fazer, o que eu preciso fazer para me amar mais do que até mesmo as outras pessoas, né? Porque isso não é egoísmo, se colocar na frente de ninguém. O amor próprio, ele vem justamente de você se colocar em primeiro lugar. Inclusive, para você amar outras pessoas, tem que se amar. Verdadeiramente, você tem que se amar. Verdadeiramente, porque é muito comum, eu amo, mas às vezes não é o amor como deve ser, né? Como assim eu te amo, mas eu não me amo? É verdade. Não é? Então a consciência alimentar ela se desenvolve a partir disso. Aí o que acontece? O que a mente inconsciente entende quando você está o tempo todo em dietas? Você está emitindo sinais para a sua mente inconsciente que você está passando fome. Você está sem comida. Então a sua mente inconsciente não vai te prejudicar, mas para te ajudar, o que ela faz? Acúmulo de gordura corporal. Porque seu corpo vai precisar de uma fonte de energia. Entendi. E ele vai vindo da própria gordura, vai acumulando gordura corporal. E o que acontece? Todo esforço que a pessoa teve para emagrecer, até mesmo fazer cirurgias plásticas, cirurgia bariátrica, volta tudo. Todo o peso volta, geralmente em 3 a 5 anos ou até muito menos. E geralmente volta ainda com peso maior, é o que as pesquisas apontam. E interessante, Ricardo, que é importante, por isso que uma pessoa, para ser submetida a uma cirurgia bariátrica, ela tem que se preparar psicologicamente, inclusive a sua mente. Sim. Porque se ela não se preparar, o insucesso da cirurgia será grande. A gente tem observado isso, pessoas que fizeram cirurgia e estão aí, né, novamente com peso excessivo, obesidade e todas as consequências da obesidade, né? Isso foi uma das coisas que motivou lá na Santa Casa de São Paulo a criar uma nova fonte de tratamento, que no caso o Mindfulness, para poder fazer o tratamento da obesidade, porque a endocrinologia, o ambulatório de obesidade lá não estava dando conta da demanda, né? Não estava tendo sucesso no tratamento também, e as pessoas iam acabar parando na cirurgia bariátrica, e aí acabaram faziam a cirurgia e voltava todo o peso. E aí eles criaram um ambulatório dos pacientes que voltaram a ser obesos após uma bariátrica. As recidivas, e os endocrinologistas não sabiam mais o que fazer com essas pessoas. Foi aí que resolveu fazer esse tratamento integrativo. O que mais a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? E igual você falou também, tudo é uma questão de treino.
né? As técnicas são feitas para serem treinadas. Assim como você vai na academia, malhar, você não quer que seu músculo vai hipertrofiar em uma semana, em um mês. É um resultado que acontece, sim. Acontece, mas a médio e longo prazo, você vai desenvolvendo consciência alimentar, você vai tendo o que a gente chama de aceitação. Você começa a se aceitar dentro daquele corpo que você escolheu para si mesmo. E não aquela coisa, aquele padrão de beleza exigido. Então, dessa forma, quando você aprende a desenvolver consciência alimentar, as pessoas já apontam, você nunca mais vai precisar fazer dieta. Tá. Agora, existe uma diferença, você falou na questão da fome, né? Existe uma diferença, que você possa nos explicar aqui, da fome física e da fome emocional? Sim. Com toda certeza. Qual que é essa diferença? Como é que eu sei que eu não estou com uma fome física, eu estou com uma fome emocional? Sim. Uma coisa bem prática, objetiva, quando vier aquela sensação de fome e você tem dúvida se é físico ou emocional, beba um copo de água. Se você perceber que em torno de 5 minutos depois você começa a se sentir mais saciado, é provavelmente uma fome emocional. Tá. O corpo ele já liga um sinal de que eu já estou mais satisfeito. Já é uma boa dica para isso. Tá, já é uma boa dica. Prática, inclusive. Mais prática e mais rápida. E mais rápida, Porque se a gente não sabe trabalhar nossas emoções e nossos pensamentos, fica difícil realmente identificar isso. Eu gosto de falar que ao invés da gente controlar as nossas emoções e nossos pensamentos, são eles que nos controlam. Mas com certeza, eu concordo com você, é verdade. Agora sim, existe, quando nós conversamos com endócrinos, com cardiologistas, médicos que aí trabalham incessantemente a questão do metabolismo e tudo mais, falam, olha, esse alimento é errado, esse alimento é certo, esse alimento é assim, é bem, vamos dizer, específico, bem pragmático e objetivo. Exato. Nesse conceito desse seu trabalho, do trabalho que está sendo desenvolvido, existe alimento certo e errado? Ou não? Não existe. Quer dizer, se eu quiser comer uma panceta, né? Eu tô falando, claro que eu não vou comer uma panceta todos os dias, né? Claro. Vamos supor, comer uma panceta, que tem bastante gordura e tal. Sim. Mas se eu comer de vez em quando, isso não está errado. É aquela questão que eu falei. Você analisou bem o alimento. Se é uma fome física e o seu corpo realmente está desejoso de comer aquilo e você vai ficar se negando a comer aquilo porque faz mal, ou porque é bom, ou porque não é, você está julgando uma experiência que seu corpo quer sentir e você está se negando a si mesmo. Entendi. Então, assim, é aquela coisa, você tem que saber diferenciar bem o que é uma fome emocional e física. Se você ficar... Muitas pessoas muitas vezes fazem assim, tô com vontade louca de comer um brigadeiro, assim, realmente aquela necessidade. Aí, ao invés de comer um brigadeiro mesmo, ela faz um brigadeiro de banana, de biomassa de banana. Aí come, não se sente satisfeito e o que acontece? Come mais ainda. Então é pior. Aí vai comer, ao invés de comer um brigadeiro verdadeiro, que seria poderia comer um e ficar plenamente satisfeito por matar aquela ansiedade, aquele desejo, na verdade, e na verdade acaba comendo muito mais, acaba ingerindo muito mais caloria. Ricardo, me explica uma coisa, a questão das doenças, dos transtornos alimentares, Sim. Né, que são de origem psiquiátrica, as bulimias, né, a questão da anorexia, tudo. Como é que pode ser feito, vamos dizer, através desse tratamento, desse processo, desse sistema, dessa forma de tratar, para que não aconteça isso, ou se estiver acontecendo, como é que você consegue tratar isso? Através dessa questão da consciência. Exato. Mas aí já é uma patologia, né? Exato. Tem até no CID-10, quando nós falamos bulimia, nós estamos diante de um problema psiquiátrico. Exato. Não é verdade? Exatamente. E aí, como é que você faz esse tratamento aí? Tem que ser juntamente com medicamento? Ou você consegue contornar essa situação? O medicamento, assim como as dietas, são para as necessidades mais urgentes. Tá. Se a pessoa tem uma gravidade, um distúrbio metabólico, ou até mesmo hidroletolite por causa da indução de vômitos ou uso de diuréticos, no caso da bulimia, para poder expurgar aquilo que ela acabou comendo, há uma necessidade de intervenção mais imediata. Então, assim, que fique bem claro, toda forma de tratamento, toda forma de cura é muito bem-vinda. Certo. Mas desde que devidamente usada. Tá. Não é? E não adianta ficar só tomando o medicamento e tendo o mesmo comportamento. Se a sua forma de eu gosto de falar assim, se a sua forma de pensar, sentir e agir é a mesma, nada vai mudar. O medicamento não vai mudar a sua forma de pensar, sentir e agir.
Então, se há uma necessidade de usar medicamento urgente, que seja usado de uma forma correta, mas já com intenção de ser retirado. Entendi. Quer dizer, numa fase, uma questão aguda, né? Entendi. Quer dizer, não adianta ficar usando medicamento a vida inteira se você não muda o seu comportamento, as suas atitudes, a sua forma de pensar, viver o dia de hoje, não é isso? Agora. Então, fica bem claro aqui, a gente deixar bem claro para quem está nos assistindo aí, que não é uma substituição. Não, esse tratamento substitui medicamento, como se nós estivéssemos aqui colocando uma situação de negatividade nos tratamentos, nas terapêuticas hoje instituídas. O que o Dr. Ricardo está trazendo para nós de informação é que existem formas de tratar através da mente. Isso. Através do controle da mente. Aí exatamente. É isto, né? E aí tá bem claro, eu acho que tá bem claro. Daqui a pouco vão dizer, não, porque o Saúde Celular disse, através do Dr. Ricardo, que agora não precisa mais tomar medicamento. Não é isto, né? E outra coisa que é importante, que eu sempre digo aqui, Ricardo, cada caso é um caso. O ser humano exatamente. Tem a sua digital, tem o seu DNA, que é o único, tá certo? Então não adianta, tem casos e casos, não é isso, gente? Então, sempre que eu digo problemas, é procurar o profissional, é isso? Aqui o que está se trazendo é a opção de tratamento, juntamente até com o tratamento medicamentoso ou sem medicamento. Enfim, são opções que a medicina vai evoluindo e vai dando essa oportunidade das pessoas terem mais qualidade de vida. Muito interessante esse tipo de tratamento, porque é isso mesmo. Nós estamos todos doentes, porque o que tem de gente tomando medicamento para transtorno de ansiedade e depressão é uma coisa absurda, exatamente. Né? Tá bem, eu gosto de explicar bem, Ricardo, claro, porque para que as pessoas fiquem bem informadas. Claro. E existe um local no nosso cérebro aí que cuida da nossa espiritualidade, desse controle da mente. Existe um local específico no cérebro? Na verdade, nós temos 3 cérebros, né? Não um apenas. Existe o cérebro reptiliano, que nos conecta mais aos nossos instintos, né? Como fome, sobrevivência, sexo, respiração. E existe também o cérebro emocional, que é o cérebro límbico, que é onde estão controladas todas as nossas emoções, que é o que nos assemelha aos mamíferos, por exemplo. Mas são 2 cérebros que existem presentes nos outros animais também. E existe um terceiro cérebro, que é chamado cérebro neocórtex, ou cérebro racional, que é a evolução do ser humano. Vamos dizer. Exato. É o cérebro mais evoluído de todos esses 3 cérebros, que é o que nos diferencia dos animais. Olha que interessante. Então, é o cérebro que julga, que racionaliza, da inteligência, da cognição, como você disse. Certo. E o que acontece? Como nós somos muitas vezes influenciados por outras pessoas, por mídias de uma forma em geral, pela sociedade de uma forma em geral, a julgar e reprimir nossas emoções e nossos sentimentos. Parece que a gente não pode expressar ou sentir aquilo que está passando dentro da gente. Ou então a gente usa demais o nosso cérebro racional e não nos permite sentir emoções como o amor, por exemplo, né? Como é tão difícil falar de amor hoje, as pessoas acham brega, cafona. Mas o medo é o que impera na sociedade hoje, né? É o medo de sentir, é o medo de agir, é o medo do que tudo que está acontecendo. E muitas vezes, quando as pessoas são racionalizadas demais, elas tendem a agir como reptilianos, que eu falo, o cérebro do jacaré, que eu brinco, certo. Né? É você, ao invés de escutar suas emoções, o que está se passando dentro de você, dentro do seu campo mental e emocional, você reagir a uma situação, a uma agressão, seja ela moral ou alguma coisa, com raiva, hostilidade, se atacar, se defender. Ou seja, muitas vezes a grande maioria das pessoas se comportam muito mais como animais. Não é? Elas não param para pensar, refletir e falar, puxa, será que essa minha reação diante dessa situação eu posso ser mais ponderado? Às vezes a pessoa foi lá, a pessoa está num mau dia e projetou aquilo em cima de você, você não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo é o problema dela. Aí você vai revidar, vai xingar, vai fofocar, vai falar mal dela. Enfim, existe... Vai se criando uma teia, né? Exato. Muito ruim. E aí as pessoas vão sendo muito trabalhadas o racional demais. Tudo, eu tenho que julgar, eu tenho que me defender. Não, eu acho que a gente precisa desenvolver mais nas pessoas a questão da compaixão,
do auto-amor, do amor ao próximo, da empatia, não é? Que é se colocar no lugar do outro. Não é? Isso realmente que vai melhorar as relações humanas, com você principalmente e com os outros. E isso interfere na nossa saúde orgânica. Com toda certeza. Com toda certeza. Com toda não é certeza. Isso? Eu falo que está faltando muito, às vezes a gente está no trânsito, você vê assim, uma falta de gentileza, sabe? É impressionante a falta de gentileza entre as pessoas. Gentileza, sabe, de deixar uma pessoa passar na frente, de alguém que está saindo com o seu carro, parar seu carro para passar na sua frente, coisas assim simples. Como está difícil, muito difícil mesmo. Bom, nós vamos ter que ir para mais intervalo, o programa está quase no fim, né? Eu tenho certeza que vocês estão amando, eu estou amando, né? De verdade. O Guilherme também, tenho certeza. Estamos aprendendo bastante aqui e vendo por um outro foco, uma outra lente, né? Essa questão da obesidade, essa questão realmente de se tratar através da nossa mente. Não saia daí que eu volto em um minutinho aqui com o Dr. Ricardo. Volto já já. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, no finalzinho já do programa, é isso? Mas prometo trazer o Dr. Ricardo mais vezes aqui, porque tem muito assunto ainda para falar sobre esse assunto e outros, né? Tenho certeza que não é só a questão da obesidade, você viu que nós falamos de vários assuntos, nós vamos trazer o Dr. Ricardo aqui novamente. Cara, nós estamos aqui no finalzinho do programa, e aí eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte, especificamente, como é que esse estudo, esse trabalho, esse tratamento muda a meditação, vamos dizer, muda a mente de um obeso, né? E como que isso pode ser feito, né? Na prática, vamos dizer assim. Eu tenho uma pessoa obesa, está nos assistindo, falou, olha, interessante, eu gostaria de buscar esse caminho, ter essa oportunidade de tratar, né? E não só a obesidade, né, gente? Ansiedade e tudo mais, crise, pânico e tantas coisas outras, né? Claro. A meditação, o mindfulness nada mais que prega uma mudança de estilo de vida, um estilo de vida mais saudável e mais consciente de si mesmo. E uma das formas de praticar isso é através da meditação. A meditação, eu falo que ela é um treinamento da mente. Se você quer ter uma mente poderosa, um corpo emocional poderoso, um corpo espiritual poderoso, você tem que treinar. Não adianta você falar assim, a meditação não é pra mim, eu penso demais, minha mente não aquieta. Mas eu não consigo parar. Eu não consigo parar de pensar. Primeiramente, não é parar de pensar, né? Sim. A gente nunca vai parar de pensar. Não tem como. Não tem como, mas a gente tem como controlar nossos pensamentos. Certo. Então, se você não tem um período de silêncio no seu dia para se analisar, focar na sua respiração, entender o que se passa dentro de você, você vai constantemente, só vai fazer o que os outros falarem para você fazer. Então você vai ser sempre um produto da vontade dos outros na sua vida. Então provavelmente você só vai ter os resultados na sua vida que os outros achavam que seriam melhores para você. Então você nunca vai descobrir quem você realmente é, se você nunca parar para analisar o que está acontecendo dentro de você. A meditação é você dar uma oportunidade de silenciar. Não é parar de pensar, é observar os pensamentos que estão acontecendo dentro de você e começar a questionar, será que esse pensamento é meu mesmo? Ou será que eu não ruminei demais ele a minha vida inteira e hoje eu sou tão identificado com um pensamento autodestrutivo, um pensamento cheio de medo, que muitas vezes colocaram em mim, na minha mente inconsciente, eu tenho absoluta certeza que esse pensamento provavelmente não é seu. Foi colocado dentro de você. Exato. É porque quando a gente é impactado inconscientemente com muita negatividade, a nossa mente inconsciente absorve aquilo. Por isso que eu falo com as pessoas, cuidado muitas vezes com noticiários cheios de violência, não é? Com essas matérias sensacionalistas, cuidado com determinado tipo de coisas que você assiste, que você escreve, que você lê. Cuidado com isso, porque às vezes a pessoa acha que isso é inofensivo. Mas quando impacta sua mente inconscientemente com negatividade, você tende a reproduzir essa negatividade. Pessoas negativas também, cuidado com essas pessoas, né? Tá. Eu gosto de dizer que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, quem são essas 5 pessoas que estão na sua média de convivência? Será que elas estão realmente agregando em alguma coisa ou elas estão alimentando mais ainda crenças, valores dentro de você que fazem você acreditar muito mais no medo,
né? Na competição, na rivalidade, na raiva, na hostilidade, em eu tenho que ser melhor do que você. E as mentiras, vamos dizer assim, que chegam às vezes até você, aquilo às vezes, muitas vezes perturba, não é isso? E você não consegue dominar aquilo e aquilo ali te faz mal, né? Isso acontece muito, né? Exatamente. Isso acontece muito, são as fofocas, né? Os fofoqueiros de plantão, né? Então, é muito interessante realmente. Então, praticamente falando, nós estamos trabalhando muito a questão da espiritualidade. Sim, com certeza. Não temos como separar esse... Não temos... Concluindo aqui, nós não temos como separar esse tratamento com o cuidado da nossa espiritualidade. Exatamente. Eu gosto de falar assim que espiritualidade é algo que amplia a sua consciência. Não é uma doutrina, é uma consciência. Não, espiritualidade não é igual religião. Isso, são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. A forma como você vai praticar a sua espiritualidade tem que ser de acordo com a sua escolha, com aquilo que for melhor para você. E não com o que os outros disseram que é bom ou ruim. Se você não fizer isso ou aquilo, que tem muito julgamento nessas questões também. Isso é certo, isso é errado, isso é pecado, aquilo não é. Você vai pro céu, você vai pro inferno. Isso é uma coisa assim, a meditação te ensina a ter mais amor próprio. Será que esse tipo de amor que muitas vezes me ensinaram a vida inteira, realmente é amor ou é medo? Qual o significado que Deus tem pra você? É aquele que vai ficar te punindo, te castigando, que o tempo todo te observando e falando que você vai pro inferno? Se você não fizer isso ou aquilo, não é? Então muitas vezes somos estimulados a ter uma fé, uma forma de acreditar muito racional. Certo. E se você fica demais no racional, julgando tudo que se passa dentro de você como se fosse pecaminoso ou ruim, você vai estimulando o seu cérebro emocional com mais medo, que é o amígdala cerebral, que é uma estrutura do nosso cérebro que é um identificador do perigo, do medo. Então todas as coisas que a pessoa muitas vezes vai lá e entra em contato, que estimula aquela memória inconsciente de medo, pode dar uma crise de pânico, né? Terror, a pessoa fugir, a pessoa correr, a pessoa, enfim, ou a pessoa se isolar e entrar em depressão. Então assim, quando você se conecta a uma verdadeira espiritualidade, que você busca uma existência de Deus dentro de você, e não aquele Deus que está o tempo todo te emanando amor e não julgamento, você começa a perceber que na verdade a espiritualidade é algo que vai te trazer algo muito maior do que simplesmente doutrinas. Muito interessante. Eu teria até mais perguntas para te fazer, Ricardo, mas nosso tempo se esgotou. Quero já deixar o convite aqui para a gente conversar mais sobre o assunto. Tem muitas perguntas ainda, mas nós temos nosso tempo. Eu gostaria de saber o seguinte, as pessoas que querem se tratar dessa maneira, da forma correta, que eu acho que as pessoas têm que começar a tratar a mente mesmo, né? O espírito, não é isso? Não é só ir ao culto, à igreja, não é só isso, né? Eu acho fazer dieta, tomar remédio. Fazer dieta, tomar remédio. Nós temos que fazer, nós não fazemos musculação, vamos lá na academia, fazer musculação, corremos e tudo. Vamos fazer musculação da nossa mente, do nosso cérebro, tudo demora, né? Só que a gente tem paciência para uma academia, mas não temos paciência para cuidar da nossa mente, do nosso espírito, não é verdade? Com certeza. Tá certo? Porque muitas vezes queremos resultados rápidos, né? E isso não acontece. E nem a academia dá resultado rápido. Nem a academia. Nem a academia, né? Se você não insistir, não for sempre, não tiver uma disciplina, também você não vai conseguir atingir seu objetivo. Olha, muito obrigada pela sua entrevista. Quero que você leve nossa lembrança, é um coração, viu? Bonito. É uma lembrança do programa. Né, que a gente falou hoje, né? Tudo a ver com a gente falou hoje. Nós falamos de coração, falamos de amor, falamos de espiritualidade. Quero desejar a você muito sucesso, que você possa trazer todo esse seu conhecimento, esses seus estudos lá de São Paulo, lá da Santa Casa, parabenizar toda a equipe lá, né, por ter pensado e vamos tentar esse caminho, porque esse aqui nós estamos batendo a cabeça, exato, isso. Não é isso? Parabéns a todos lá e pode ter certeza que nós vamos trazer você outras vezes aqui no programa para a gente conversar. Claro, tá bem? Com o maior prazer. Que Deus ilumine aí seu caminho, sua vida, viu? Obrigado. Tá bem? A vocês quero agradecer muito carinho, espero que vocês tenham gostado, eu amei, né? Espero que vocês tenham gostado e pensem bem em tudo que o Dr. Ricardo falou aqui, né? Porque a gente precisa viver melhor. A gente precisa viver melhor. O mundo está muito difícil.
muito difícil. Vamos ser mais gentis, vamos pensar mais, vamos nos amar mais, vamos nos ajudar mais. Mas não ajudar com interesse disso ou daquilo. Ajudar com interesse mesmo de ajudar, sabe? De auxiliar as pessoas, de fazer diferença na vida das pessoas. De alguma maneira, todos nós temos nosso valor. Todos nós. Né? Não precisar porque eu não tenho condição. Tem sim, todo mundo tem condição de se ajudar. Né? E ninguém faz nada sozinho. Um precisa do outro. Não adianta querer matar aquele no ninho porque aquele vai me dificultar. Não. Se ele é melhor que você naquilo que faz, vamos aplaudir, vamos tentar ser melhor, fazer uma construção, uma sociedade diferente, uma sociedade construída em cima do amor, da gentileza, do carinho, da relação humana verdadeira. É isso aí que eu quero deixar de mensagem para vocês no dia de hoje, tá bem? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá!